Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para você, sabe? Estamos iniciando mais um dia aqui, mais um dia que nós estamos aqui para fazer mais uma gravação. E nosso intuito aqui é abençoar você, passar para você aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem passado para nós, tá? Que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o nosso eterno Deus e Pai, o nosso guia, ele é o guia daqueles que ouvem a sua voz, a sua palavra, seus conselhos e, claro, obedece. Ele é Pai. Deus é Pai. Deus, ele é Pai. Como Pai, eu posso falar isso para vocês. Você também que é pai, você que é mãe, você que ama os filhos, né? Porque o que a gente mais gosta de fazer é ensinar os nossos filhos. É ou não é? Você não gosta de ensinar os seus filhos? É claro que nos dias atuais, quem ensina os filhos é a internet, é redes sociais, é o oba-oba deste mundo, até as coisas diabólicas desse mundo, né? Por isso, muitas crianças estão perdidas por aí. A gente vê tanta catástrofe, muita gente matando, se matando, gente morrendo. Por quê? Porque não dão ouvidos à voz dos pais. Mas você talvez diga, pastor, eu dei ouvido à voz do meu pai e ele abusou de mim. E aí, como é que eu faço? Tem essa situação também. Tem essa situação. Mas quando a gente é verdadeiro, verdadeiramente pai ou mãe, que tem autoridade sobre a criança, o filho, a filha, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. O melhor. A Bíblia fala que a glória do pai está nos filhos. A glória dos filhos é o pai. Eu sei que neste mundo que nós vivemos, um mundo satânico, isso não acontece, mas quando uma pessoa ela vive sob o governo do reino de Deus, do rei do reino de Deus, que é o Espírito Santo, então essa pessoa tem a direção de Deus, divina, para ouvir e atender a voz de Deus, porque é isso que Deus quer. Então, como pai, eu tenho prazer em ensinar. Prazer. É o que mais me dá alegria. É esse prazer, sabe, de dar para os meus filhos aquilo que Deus me tem dado. Dar para os outros aquilo que Deus me tem dado. Por isso eu oro a Deus todo santo dia para que Ele me dê a direção, me dê as palavras certas, porque eu me sinto, frutífero, uma pessoa frutífera na forma de ser, de falar. Então eu peço que o Espírito Santo venha me ensinar, para que eu possa também ensinar as pessoas. Então, Deus é Pai, e Ele tem prazer em ouvir a filha, o filho dizendo: meu pai, me ajude. Eu não sei aquilo, eu não sei isso. Eu tenho uma dúvida nisso, eu tenho uma dúvida naquilo. O pai fica feliz, porque ele se sente querido, ele se sente honrado, ele se sente senhor daquela criatura. Por isso Jesus disse, ele disse para os seus discípulos: eu tenho muito o que vos dizer,
mas vocês não podem suportar agora. Quer dizer, por enquanto não tinham condições de suportar. Ora, meu irmão, meu amigo, minha amiga, como Jesus queria dar o melhor, mas eles não tinham capacidade de entender. Lembra que Jesus falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Eles estavam pensando que Jesus queria que eles comessem um pedacinho da carne dele, bebessem um pouquinho do sangue dele. E Jesus estava falando de uma forma espiritual, analógica. Ele estava falando de forma simbólica. Então, muitos discípulos foram embora. Não quero mais ficar com ele, não. Mas aqueles que perseveraram, se mantiveram firmes até o fim, ficaram. Mas você, minha amiga, meu amigo ouvinte, saiba o seguinte: quando uma pessoa tem uma fé inteligente, ela busca, sabe, na palavra de Deus, a direção para a sua vida. Se ela não tem ainda direção, se não vem na hora, ela deve esperar, aguardar, ter paciência, perseverança, porque o Pai, ele sabe a hora certa de dar para nós aquilo que a gente precisa, a resposta que precisamos. Se a gente apressar, o diabo vai entrar em cena e vai fazer a gente tropeçar. Então, amiga e amigo, não dê ouvidos às vozes deste mundo. Às vezes o pastor, bem intencionado, quer ajudar, mas ele dá uma informação, ele dá uma resposta que agrada você. E você pensa que ele é de Deus porque ele te deu uma resposta que fez agradar o seu coração, mas não era a vontade de Deus. E você então se deu mal, mas quando você vai se dar mal, aí já é tarde. Então Deus, ele quer dirigir você. Por isso que a gente tem insistido, você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo, não é isso que a gente tem feito? Sempre ensinando, batendo, falando da importância do Espírito Santo? Pois bem, porque é o Espírito Santo que tem que nos guiar. Se ele não me guiar, minha amiga, meu caro amigo, eu estou perdido, eu estou desesperadamente perdido. A igreja e a eternidade jamais teria existido se o Espírito Santo não tivesse dirigido a nossa vida. Mesmo com as nossas falhas, sabe, nossas fraquezas, debilidades, enfim, mesmo com a nossa humanidade, o Espírito Santo tem tido paciência, tolerância, sabe, tolerância para conosco, porque não somos perfeitos. Então, você tem que saber o seguinte: deixa o Espírito Santo guiar você. Ele vai dirigir você. Ele vai levar você no caminho que você deve andar. Pergunte ao pastor, não coloque a sua vida, que é tão preciosa, sua alma, que é tão preciosa, nas mãos de ninguém. Porque, de repente, aquele líder espiritual é um líder espiritual doente, enfermo, como é o caso do anjo da igreja de Éfeso, que você vê lá em Apocalipse. Era um anjo. Ele era um anjo da igreja, mas ele era o mais importante, né? Da igreja mais espiritualmente rica. Da igreja de Éfeso nasceram as outras 6 igrejas. Mas esse anjo, que era cheio do Espírito Santo, ele caiu. Jesus disse: lembra-te de onde caíste. Caíste. Ele estava caído, mas ele era um anjo. Agora, eu pergunto para você: quantas pessoas vivem na expectativa ou tomam decisões em cima dos conselhos do anjo como da igreja de Éfeso? Ele estava caído, o primeiro amor dele já tinha acabado. Já tinha acabado. Jesus fala: olha,
Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Era um anjo. Deus estava falando com o anjo da igreja. Imagine quantos que devem ter caído por causa desse anjo. Porque se a cabeça vai mal, todo o corpo vai mal. Então, amiga e amigo ouvinte, então não se deixe levar para a tentação do coração, que quer resposta rápida. Nós somos assim, nós humanos queremos as coisas rápido, queremos tudo para ontem. E não é assim. Nós temos que esperar, sabe, no Espírito Santo. Esperar no Espírito Santo. Espere no Espírito Santo. Ore a Ele, fale com Ele. Ontem nós postamos aqui uma mensagem assim, para que as pessoas não venham fazer dos seus pastores, seus gurus, os gurus da fé, que dominam as pessoas. Deus não quer isso. Jesus veio para nos trazer liberdade. Liberdade. Sabe? Para liberdade para pensar, para decidir. Mas tudo isso, se a gente deixar o Espírito Santo conduzir, nós vamos então, sabe, escolher certo. Nós vamos viver uma vida diferente, diferenciada, que vai santificar o nome dele, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, você tem dúvida, você tem um monte de questionamento, espere um pouco. Ou então, peça a Deus as respostas. Fala para Ele. Ele é Deus, Ele quer guiar você. Ele não é o seu pai. Você não crê que Ele é o seu pai? Então você acha que o seu pai vai deixar você se arrebentar sem te dar uma direção? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Jesus disse, pedi e ser-vos-á dado. Porque todo aquele que pede, recebe. Então você tem que ter essa consciência. E não entregue o seu destino, a sua cabeça, a sua alma, o seu coração a uma pessoa que tão pouco tem a direção de Deus. De repente a pessoa é toda cheia de erro e vai te dar um conselho para o mal. Quantas pessoas casaram, por exemplo, porque uma profetisa falou, não, você tem que casar com fulano, beltrano, cicrano. Não, você não pode casar com ela. Não, você não pode viajar, você tem que esperar. Ou então você pode viajar e se arrebentou. Quantas? Quantas têm se arrebentado dentro das igrejas por darem ouvidos a falsos profetas? Quantas pessoas? Minha amiga, meu amigo, Deus quer guiar você. O Espírito Santo veio para isso. Jesus disse assim, olha, quando vier aquele, quem? O Espírito de verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De repente Deus, como muitas pessoas disseram assim, pastor, o senhor não tem ideia, Deus me respondeu através da mensagem que o senhor pregou, falou, que o senhor deu, mas eu não falei diretamente para A, B ou C, eu preguei a palavra, mas o Espírito Santo usou a palavra para vir ao encontro da necessidade de determinadas pessoas que tinham suas dúvidas e ficaram livres, libertas pelo próprio Deus. Fui eu não. É o próprio Espírito Santo. E é isso que eu quero. Nós estamos sempre diariamente justamente para isso aqui, para proclamar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele usa essa palavra para salvar aqueles que têm ouvidos, que têm tido ouvidos e querem obedecer, mas não sabe o que, como. Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Deus sabe. E ele vai te guiar, minha amiga e meu amigo.
tá? Seja sincero, sincera. Se você for, pode ter certeza, tenha certeza, o Espírito Santo vai guiar você. Ele próprio, ele tem prazer nisso. Como pai, ele quer guiar você justamente de acordo com a vontade dele. Porque é assim que o bom pai faz para com os seus filhos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja santificado na sua vida, na sua família, nos seus entes queridos e também por onde quer que você for, nos seus vizinhos, que você seja o sal da terra, por onde você for, que você seja a luz do Espírito Santo por onde quer que vá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Até amanhã.